Eu achei de verdade que eu estava louca. Eu não saía do meu quarto, tô louca. Eu falo, as pessoas não me escutam. Mas eram as pessoas, era só um grupo de pessoas que tinham o mesmo comportamento, que viviam ali entre si. Então, a minha infância, ela foi bem bacana em algumas questões e eu fui bem alegre na minha infância porque eu tive meus irmãos, né? Nós éramos bem unidos, morávamos no interior. A minha lembrança de infância vem daí, né? Morávamos no interior e nós éramos muito unidos. Só tínhamos nós, né? Era distante de tudo, então nós, né, ficávamos mais juntas. E meus pais brigavam bastante, né? Meu pai era muito abusivo e minha mãe fazia o papel daquela mulher que aceita tudo, né? Não tô aqui para julgá-la, mas acredito que é pelas questões do tempo, né? Da época, ela aceitava tudo e aí foi indo, né? São poucas memórias que eu tenho da infância, mas eu acredito que é mais trauma. Então meu cérebro apagou, né, vários momentos. E aí a gente foi crescendo, foi mudando de um lugar para o outro. Minha infância foi, né, em um sítio em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Aí chegou ali na adolescência, meus pais estavam brigando bastante, estava acontecendo umas coisas bem chatas. E minha mãe... Abuso, meu pai ele espancava a minha mãe, as filhas, ele dava a entender que as filhas eram a mulher dele, então não podia ter vida própria, sem que passasse pelo filtro dele. E isso, eu não sei nem o que foi que deu na minha mãe, insight lá que deu nela. Ela acabou voltando para São Paulo, que a família dela toda é de São Paulo. Ela se separou do meu pai, foi para a casa dos familiares dela. E nisso começou ali, morar sozinha. Nós, né, ali adolescentes, tudo morando com ela, éramos em 5. Somos em 5, 4 mulheres e um menino. E aí começou, né, aí, adolescentes, né, pré-adolescentes, quer descobrir as coisas e tal, e aí minha mãe trabalhava fora, minha irmã também trabalhava fora, eu só estudava, pegava o irmão na escola, foi tranquilo, até aí tranquilo. Nisso a minha mãe decide voltar com o meu pai. Aí começou as crises, porque a minha irmã mais velha não aceitava. E eu, nessa época, eu nunca tinha parado para pensar, né, realmente é bem melhor estar sem ele aqui, é bem melhor continuarmos do jeito que estamos, é bem melhor. Só que a minha mãe, ela tinha uma dependência emocional muito grande dele, e que ela era uma mulher, minha mãe sempre foi uma mulher engajada, fazia o que tinha que fazer, quando ela não estava sobre os cuidados dele, fazia o que tinha que fazer e ponto. Ela era muito engajada. Só que quando o meu pai estava com ela, ele se sobrepunha às decisões dela e ela se calava. Ela se calava. E isso se estendeu às filhas, porque as minhas irmãs, o meu pai e minha mãe, eles soube fazer filhos muito bonitos. As minhas irmãs são mulheres lindas, o meu irmão, nossa, perfeito. E isso começou a levantar ciúmes, ira no meu pai. E ele morria de ciúmes da minha irmã mais velha. Ela era muito bonita, parecia uma boneca. Ela era muito linda. E aí ele acabou dando uma surra nela. Eu acredito que por isso ela viu ali a liberdade dela, não tinha mais uma pessoa, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Ela se opôs, né, ao retorno dos dois. Só que aí aconteceu deles voltarem. E eu lembro que teve uma briga, o meu pai bateu em todo mundo ali e tal, a gente tinha 14 anos de idade. E aí a minha mãe pegou e saiu com o meu pai, foi pra casa da irmã dele, né? E aí eu lembro que o meu pai falou assim, ai, você é uma vagabunda, e eu chorando, né? Disse, mãe, ele me chamou de vagabunda. Aí a minha mãe falou, não, você é mesmo. Você é mesmo. Eu era muito, ainda sou um pouquinho, mas muito ingênua, muito. Uma menina que viveu no interior, fechado, lugar fechado. Os pais não davam informação nenhuma. Eles não tinham informação nenhuma. Chegou na cidade grande, é o quê? Boba, né?
E aí minha mãe falou, né, ah, você é vagabunda mesmo. Aí meu tio ouviu aquilo, né, que tinha um tio na época lá. Ele falou assim, não, imagina, vocês não merecem passar por isso. Só que, enfim, prevaleceu os pais, porque, né, ele, né, que cuidava ali da gente e tal. Aí nisso nós mudamos, saímos dessa casa, fomos para uma outra, fomos para um outro bairro. E ali as brigas continuaram. Eu vou contar o mais extenso, assim, que é o que eu mais lembro, que foi onde eu comecei a morar sozinha. Chegou num domingo, se eu não me engano, um cachorro nosso, um Rottweiler nosso, comeu um extrato de planta e começou a passar mal. Aquilo lá é um veneno, né? E começou a passar mal. Aí ele culpou todo mundo, né? Meu pai culpou todo mundo. Aí eu sempre, acho que um azar meu é ser bocuda. Eu sempre fui muito bocuda. E ali, né, ele falando, eu falando, aí começou aquela briga, ele me deu uma surra. Aí a gente saiu correndo, né, porque senão ele ia matar a gente. Saiu correndo no meio da rua, não tinha ninguém para ajudar. Aí a gente acabou ficando com uma tia que morava lá próximo. Aí nunca mais voltamos para casa, nunca mais voltamos a morar em família, nunca mais. Aí eu fui morar na casa dessa minha tia, aí eu arrumei um trabalho, estudava, trabalhava e voltava para casa. Aí eu fiquei na casa dessa minha tia e minha mãe falou pra gente, não tem porquê a gente voltar a morar juntas, sendo que eu tô bem agora com o seu pai. Aí a gente alugou um espaço, era um quarto, e morava eu, a minha irmã mais velha, eu e minha outra irmã. E aí a gente foi... A minha irmã, eu lembro, a mais nova não trabalhava, porque ela era muito nova mesmo, acho que na época tinha 13 anos, 12, 13 anos, ela era muito nova. Mas pensa numa bicha linda, ela era muito linda. As duas eram muito lindas, são muito lindas. E aí adolescente, né, sempre foi podada, talhada ali nas vontades, em quem é, né? Porque querendo ou não, o filho vai se manifestar quem é conforme está com 13 anos. Foi o que foi acontecendo com a gente. A minha irmã mais velha é mais responsável, né? Eu também. Só que essa minha irmã mais nova, ela começou a dar trabalho. E minha irmã mais velha que tinha que resolver essas questões. Eu tinha 15, a minha irmã mais velha tinha 16 para 17. E a minha irmã mais nova, ela tinha entre 12 e 13 anos. As duas mais velhas trabalhavam. Eu tinha ali uns 15 anos, já trabalhava, estudava e trabalhava. Comecei a trabalhar numa lanchonete. E ali eu tava super feliz. Porque era diferente do que eu vivia. Eu podia comprar alguma coisa para mim comer diferente do que eu tinha em casa. E nós éramos privados de muita coisa, eu não sei explicar o que acontecia ali dentro. Porque meu pai é um homem muito, mas muito inteligente. Ele é um homem muito inteligente. Não é inteligente de ter estudado uma engenharia, de ter, sabe, essas informações. Mas na ignorância dali que ele foi criado, é um homem artesão, sabe, autodidata. Tudo que ele pega dá certo. Eu lembro que ele sustentou os filhos com charcutaria, vendendo charcutaria em outro estado, da lavoura. Era um homem muito, para mim, né, era um homem muito inteligente, pouco conhecimento que ele tinha. Só que também ele não teve uma vida muito fácil. Hoje eu sei disso. Ele vem de um histórico bem difícil e hoje eu entendo. Nós não temos uma convivência, mas eu entendo. Aí, enfim, aí eu continuei estudando. O meu sonho era fazer faculdade. Eu lembro que ali, quando eu estava na escola, eu fazia cursinhos complementares que a minha escola dava, secretariado, inglês, eu sempre estava ali envolvida nisso e nunca fui uma menina assim de namorar assim na escola, de ficar namorando na escola. O meu foco não era esse. Na verdade, eu não queria namorar, eu não queria nada sério com ninguém. E aí eu ia trabalhar, voltava para casa, era o que, umas 11 horas da noite. E para mim estava tudo bem, né? Porque era o que eu tinha, então eu não via que estava ruim nem bom. Porque eu nunca tive um parâmetro disso, que é bom, que é ruim. Então aquilo ali estava bom para mim. E essa daí foi a minha adolescência ali até os 17 anos. Aí com 17 anos eu voltei a morar com a minha mãe. Só que ela já não estava mais com o meu pai. Voltei a morar com ela para, né?
Eu não podia pagar um aluguel sozinha, ninguém ia alugar nada pra mim, que eu tinha 16 anos. E a minha mãe eu precisava voltar a morar com a minha mãe, que eu era menor, então estava suscetível a ir para um abrigo se eu não tivesse essa opção. Não tinha nenhum familiar do qual queria estar comigo ou do qual eu queria ficar. E aí voltei a morar com a minha mãe, nós saímos de um lugar, fomos para outro, que não era perto do meu pai, fomos para outro lugar. E nesse lugar foi bem bacana, foi ali onde eu me descobri como menina, como mulher, onde eu comecei a soltar o meu cabelo, me senti bonita. Foi nesse lugar que eu olhava pra mim e falava assim, não, eu sou bonita, dá pra soltar o cabelo, dá pra usar essa roupa. Só que eu era muito ingênua, muito ingênua. As pessoas, elas... eu não vou dizer inveja, porque eu não lembro na época de ter sentido isso, mas elas se aproveitavam dessa situação para me isolar, só para me chamar quando eu pudesse contribuir. E meus pais não falaram, ó, filha, tá acontecendo isso? Para, porque eu sou assim com os meus filhos. Ó, até brinco com eles, vocês têm mãe profeta. Falou, vocês cuidem. Eu não tinha. A minha mãe era uma pessoa, na época, né? Eu vou falar era porque era da época. Ela é uma pessoa encapsulada. Ah, deixa que eles cresçam, façam do jeito deles, porque eu não sei como fazer. Eu entendo assim, eu não sei como fazer. Porque hoje eu me pego assim, mas estou correndo atrás para não estar assim, para poder dar um resultado, né? Para lá, assim como hoje eu me orgulho de olhar para trás e falar assim, nossa, eles cresceram. Hoje eu consigo respirar um pouquinho mais aliviada, porque eu não preciso acordar de madrugada, sabe? Assim, eu acho que ela se perdeu. Eu entendo ela hoje, porque não é fácil para ela sozinha, 5 filhos. E eu sei que é difícil falar isso, das pessoas entenderem isso. Eu entendo meu pai também. Ele não teve uma infância, né, flores para falar, não, eu vou criar minhas filhas. O meu pai, se não tivesse tido outro pai, ele teria sido o cara com maior sucesso no mundo. O cara é muito inteligente, ele é muito inteligente, muito inteligente. Falastrão, mas inteligente. Minha mãe, ela ficava ali perdida dentro dela mesma, nós chegávamos em casa, não perguntava, ô filha, como foi seu dia? Ó filha, tem uma comida ali para você comer. Não, eu não vou fazer porque vocês já são grandes, vocês se viram. Ok. E a gente foi vivendo assim. Não falava, não usa isso, que não é legal para você. Por mais que eu batesse, igual eu faço com os meus filhos, eles podem bater boca comigo, o que eu falei tá ali. Então é isso aqui que vai seguir. Não tinha-se isso. Ou seja, já são mulheres, tipo 16, 17 anos, já são mulheres, então vão cuidar das suas vidas, porque eu tô com os meus problemas e eu preciso resolvê-los. Então, a minha adolescência não me permitia namorar. Tinha, sim, uns encontrozinhos ou outro, mas também foram poucos. Teve um menino do qual eu fui muito apaixonada mesmo. Aquela paixão adolescente, sabe, a primeira sofrência. Teve, e por decisão nossa mesmo, eu não lembro direito o que aconteceu. Não deu continuidade, que ele queria viver a vida dele e eu não queria ter laços com ninguém. Porque o meu foco era estudar. Era ser diferente da situação que eu via, toda aquela situação, aí eu queria ser diferente. E era minha vontade poder dar uma casa para minha mãe, ajudar ela, né? Que a minha mãe, ela sempre foi minha paixão. Então, voltando à questão do namoro, eu ficava assim às vezes com alguns meninos, mas não era nada muito sério, porque como eu já falei, eu não queria. Aí nisso, em 2004, eu rompi a amizade com uma colega e nisso eu trabalhava como jovem aprendiz, abriu em uma fábrica uma vaga para trabalhar só de fim de ano, acho que era só um mês, e era exatamente o tempo que eu ficava fora da empresa que eu já trabalhava. Assim, vamos cair nessa, porque aí ainda vou ter um tempinho, porque eu só trabalhava de segunda a sexta, a gente corre para a praia, né? Um dinheirinho que eu vou ter... Vou ajudar em casa e final de semana a gente corre pra praia. Ok, aí nisso eu conheci o pai dos meus filhos, né, o genitor
dos meus filhos. Essa é a palavra certa, o genitor dos meus filhos. E ali foi um momento para mim assim meio estranho. Já era assim, a intuição te dizendo algo, mas primeiro que não é preconceito. Como meu pai foi muito ruim pra gente, eu tinha receio de pessoas negras. E eu sou, né, negra. E eu tinha receio de pessoas negras. Meu pai é negro. Eu lembro que eu passei por uma psicóloga e ela falou que isso era uma comparação que eu tinha. Não é ódio, não é nada. Era algo que eu tinha que enfrentar para poder sair dessa situação. Eu comparava as pessoas de cor, pessoas negras, com o meu pai. Eu sempre achava que todas as pessoas iam ser igual a ele. Aí eu entro nessa empresa, vejo um menino, um rapaz, né? Nossa, ele era muito bonito. Sempre foi muito bonito. Uma boca bem feita, sabe? O queixo, lembro que tinha um furinho. Só que a minha colega queria ficar com ele. Que eu lembro que nessa época eu tava enrolada num negocinho ali. E essa minha colega que achava ele bonito. Só que essa minha colega namorava. A prima dele chegou para falar comigo, não lembro muito bem. Aí eu lembro também que o primo dele chegou. Aí a gente começou ali a trocar. Eu nem lembro como que foi o primeiro beijo. Eu lembro dele falar que o primeiro beijo quem deu fui eu. Eu lembro dele falar isso. Quando eu vi ele, não foi alguém que me chamou a atenção de forma amorosa. Não foi alguém que falou, nossa, que homem lindo. Que eu tenho dessas. De falar, nossa, que lindo. Mesmo que seja hoje só pra mim mesmo. Eu falo, nossa, mas que lindo. E não foi isso. Foi assim, legal. Alguém pra me conversar. Alguém pra fazer parte do meu ciclo social. Alguém pra gente sair junto, conversar. Que ele tocava, se eu não me engano. Ele tocava. Nessa época ele já tocava. E eu peguei e falei assim, alguém pra me sair junto. Né, ir para os lugares, a gente sai, se diverte, meus amigos vão amar, né? Foi mais por isso. Aí tinha meu primo também. Só que assim, eu nunca me vi nunca nem pensei em ser um namorado. Nunca nem pensei nisso. Aí, enfim, ele me levava para casa, né? Depois do trabalho, ele me levava para casa. E aí conheceu minha mãe, conheceu minhas irmãs. E assim, a minha casa sempre foi muito humilde. Era um sofá, televisão, um armário de televisão só. Nunca foi muita coisa assim. A minha mãe é uma mulher muito simples, mas muito batalhadora, sabe? E assim, às vezes a gente passava um mês comendo básico. E era isso. Então meio que eu tinha meio até que de vergonha de levar, que eu não gostava de colocar as pessoas nesse meu cenário. Eu gostava de deixar só a minha família ali. Eu nunca gostei de envolver outras pessoas nesse cenário. E incrivelmente eu incluí ele nesse cenário. Até amigas minhas às vezes não frequentavam minha casa, porque era meu cenário, era a minha família, eles faziam do jeito deles e tudo bem. E aí eu envolvi ele nesse cenário. Ele sentou no sofá da minha casa, conheceu minha mãe, conheceu meus irmãos. E ele sempre foi um homem muito trabalhador. Outro homem super homem, super inteligente. Pensa num homem, ele é inteligente, criativo. Um homem super criativo, ele é muito criativo. E isso me chamou muita atenção, porque eu gosto de homens inteligentes. Embora ali não se via muita inteligência nele, porque ele tinha uma coisa que eu não gostava, era sotaque e falar errado. Ele falava, não estou falando de falar errado, não conjugar verbos, não, que eu também não sei, mas problema, essas coisas, o básico. E era uma coisa que pra mim era vexatório, porque estudou, terminou o médio, então no mínimo tinha que saber. Aí ele me convidou para ir na casa dos pais dele, eu fui, morrendo de medo, porque ele morava em um lugar onde não tem uma fama muito bacana pra mim ali, né, que eu era uma menina, eu fui criada em gaiola, então pra mim sair dali era bem difícil, em um cenário bem diferente do que eu vivia. E nossa, e aí eu fui. Eu não lembro, eu não consigo lembrar a roupa que eu fui. Só que é assim, quando eu tinha 16, 17 anos, eu me vestia com calça, jeans ou micro saia e micro blusa. Aquela pessoa bem sem noção, sabe? Bem sem noção. E como que uma pessoa dessa vai conhecer, no caso, né, a minha futura sogra? Mas eu lembro que eu tava com uma jaquetinha branca, com a barriga de fora e uma calça jeans.
cabelo solto. Fui conhecer a irmã dele, conheci os pais, né, dele. O pai dele, nossa, uma pessoa sensacional. A mãe dele também, nossa, ali pra mim foi sensacional. Tinha gostado muito dela. E deixar bem claro, eu nunca a tive como mãe. Nunca a tive como mãe, nunca. Nem o pai dele como pai, nunca tive. Porque eu não sei o que é, eu nunca tive essas instruções, mas é algo bem claro dentro de mim. Minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, independente do que eles são, ponto. E aí, ok. Aí não vi nada de diferente. Não vi nada de diferente. Eu era uma pessoa assim, sexualmente, eu não me entregava assim muito fácil. Tinha aquelas coisas de adolescente, aquele esquenta de adolescente, né? Por querer conhecer e tal, mas não tinha aquele realmente uma vida sexual ativa. Eu não era assim. Eu não conseguia ser assim, mas acredito que é pelo histórico, né, familiar. E aí nisso acabou acontecendo entre nós dois, né, me sentia, né, a poderosa. E aí tá muito rápido, assim, o acontecimento entre nós foi muito rápido, eu poderia ter esperado um pouco mais. Aí eu peguei, aí eu conversando com a irmã, amei, me apaixonei pela irmã mais nova dele, me apaixonei por ela. Ela, sim, eu posso dizer que pra mim era uma irmã, eu poderia dizer isso. E aí a gente foi, né, eu comecei a frequentar a casa dele, dormi aquele dia lá, a mãe dele também me tratou super bem, tanto no primeiro como no segundo dia, ok. Aí, no ano novo, acho que eu não passei lá, não lembro. Aí ele me levou pra casa, tal... Eu não lembro muito bem, mas foi assim. Aí, passando-se os meses, né, ele me deu uma aliança, aí eu já estava frequentando a casa dele, e foi aonde eu comecei a observar a mãe dele. Mas por questões que ela mesma causava. Eu lembro que ele me ligava, e ela ficava no fundo. Eu até achava que era uma conversa de família ali, entre eles. Ah, essa vagabunda, ela só quer o seu dinheiro, ela só quer o seu carro. E eu sempre fui uma menina que eu sempre trabalhei. E eu nunca gostei desses negócios, vamos sair com ele porque ele tem um carro, então sai você, que eu vou pegar um ônibus ali, que eu vou melhor do que estar junto com vocês. E eu nunca fui assim, só que eu achava que não era comigo. Eu lembro dele falar, não mãe, para. E aos poucos eu fui percebendo isso. Eu lembro que numa conversa com uma das irmãs dele, ela falou pra mim, olha, Araceli, a minha mãe é muito ciumenta. Até aí tudo bem, né? Hoje, ainda mais hoje, eu super entendo, né? Sou mãe também. Mas não é esse ponto de deixar ele viver a vida dele, de estar ali sempre querendo ter o controle, né? Aí eu frequentava a casa dele de vez em quando. Eu lembro que quando ele me deu a aliança, ele me levou, né, pra casa dele, porque ele sempre foi uma pessoa muito mão fechada comigo. Ele sempre foi muito mão fechada comigo. Ele não gastava dinheiro comigo, não me levava para jantar, aniversários, tudo em branco. Mas nesse primeiro ano, ele pegou, me deu a aliança, me levou para casa da mãe dele, a mãe dele viu, eu mostrei toda feliz, olha a aliança que me deu. E aí ela pegou, falou assim, moleque, você é um moleque, Como não sabe nem lavar suas roupas íntimas direito, como que vai namorar? Ela ficou muito irada. E era algo que ela não conseguia disfarçar. Só que assim, não era problema meu. Minha mãe nunca fez isso com ele, nunca. Minha mãe, pelo contrário, sempre gostou dele. E falou, é um moleque. Aí ela ficou, sabe aquela pessoa que fica tirando sarrinho? Lembro que no dia do almoço, ela tira, olha, o fulano tá namorando. Olha aí, assumindo compromisso, dá até dó. Uma coisa assim ela falava. E aquilo eu fiquei, né, nem como cheguei a comentar com ele a respeito. E aí foi indo, eu lembro que chegou no fim de 2006, aí minha mãe viajou para Minas, né, e aí a gente foi de novo passar o fim de ano na casa dele. E ele sempre foi uma pessoa que nunca me incentivou muito. Eu lembro que ele fazia brincadeiras assim, mas também trabalha sentada,
lógico que pode ser uma brincadeira normal, com, né, só que hoje, vendo tudo que eu vivi, não era, não. Até uma das nossas brigas de terminar, dele sair, da gente terminar, era essa. Esses colegas que você está andando, você quer chegar em um lugar com essas pessoas? Era sempre meu questionamento com ele, e isso dava briga de terminar. Você está falando errado, não é assim que se fala. E a mãe dele tinha isso como humilhação. Eu estava humilhando ele. Até na visão dela, eu sou arrogante, prepotente, ingrata. Até hoje ela tem essa visão de mim. E aí aconteceu de eu engravidar. Só que essa gravidez no fim do ano que aconteceu, eu vim descobrir, foi mais ou menos em março de 2017. Que eu vi que ali não estava normal, sentindo uns cheiros que eu convivia com aqueles cheiros. Eu estava estranhando. E aí eu falei assim, não, tô grávida. Aí eu fui e fiz o teste, realmente eu estava grávida. Aí eu falei pra ele, eu acho que 2 meses depois, né, um tempo depois, quando eu descobri, eu falei pra ele que eu já estava desconfiada. Aí no início, os dois eram muito novos, né, eu entendo ele um pouco, mas eu também me entendo. Aí eu lembro que ele foi uma vez na minha casa, ele pegou e falou assim, olha, se você quiser, a gente pode desfazer dessa gestação, né? A gente pode interromper essa gestação. Eu conheço alguns lugares, pessoas, uma coisa assim. E como ali era meu corpo, qualquer coisa que viesse a dar errado, eu que ia ser penalizada eternamente por isso, eu achei melhor não. Eu falei, não. Até mesmo porque é pecado, é uma vida, né? Eu não vou fazer. Aí, ok. Aí a gente deu continuidade. Em 2007, eu passei a gestação sozinha. Sozinha. Segundo ele, foi porque eu fiquei muito estressada, não queria saber dele. E eu brigava muito com ele, que eu não queria saber dele, que comigo não tinha diálogo. E eu de verdade eu não lembro dessas situações. E aí acabou que terminando. E como ele era músico assim, ele tocava nas noites, ele sempre foi um homem muito mulherengo, muito, porque na mente dele ele foi criado dessa maneira. As pessoas que o desenvolveu como ser masculino, colocou naquela mente dele que ser homem é catar várias mulheres. Acabou, não dá mais, mas eu vou continuar cuidando da gestação junto com você. A gestação é minha também. Não. Eu fiquei sozinha. Sozinha. E aí eu lembro que a minha família sempre foi muito desunida, né? E nessa questão eu ficava ali sozinha mesmo. Porque eu não sabia o que fazer. Ou não queria ter problemas. Eu lembro que a minha irmã mais velha me ajudava um pouco, mas a gente brigava muito, horrores. Eu lembro no início até chegar aí para casa dele, né, da gestação, mas depois eu fiquei ali abandonada, não quis saber. Eu lembro que aí começou a vir os questionamentos, mas será que esse filho é meu mesmo? Né, isso vinha dele, vinha da família dele, será que é dele mesmo? A irmã dele já chegou a me perguntar. E aí foi passando, né, aí fiz o chá de bebê do menino, né, ele veio com a mãe dele e tal. E eu lembro que foi eu nem gosto de lembrar desse dia, que pra mim foi muito triste, né? Porque você tem uma pessoa que tá ali alimentando uma esperança em você e ao mesmo tempo não ter do seu lado, sabe? É uma pessoa que te promete um futuro, mas esse futuro não existe, só existe pra você, uma pseudo-relação. E era isso que ele fazia. Aí ali ele me abandonou. Ele não ligava, ele não queria saber de mim. Aí chegou ali em agosto, eu lembro que a gente chegou aí num chá de bebê. Festa de aniversário do meu sobrinho de 1 ano. Eu fui no aniversário dele e tal. Tava muito amargurada. Não era nem tanto pelo relacionamento, mas o que eu ia fazer a partir dali. Como que eu ia educar alguém, trabalhar e estudar. Ele nasceu dia 8 de setembro. Eu tive eclâmpsia. Aí eu fiquei um tempo em coma. Eu não sei dizer direito esse tempo, se foi 15, 20 dias. E quando eu acordei desse coma, eu não me lembrava de nada. Eu não lembrava que eu tinha tido filho, eu não lembrava
quem era a minha família, como que eu voltava para casa, o que tinha acontecido ali. Eu só falava que eu tinha feito uma cirurgia abdominoplastia. Estava totalmente confusa. E nisso aí eu fiquei um tempo no quarto e tal, e depois fui embora. Foi afetada a minha memória e a parte esquerda, né, do meu corpo. Aí eu tive que fazer fisioterapia, bastante médico, cardíacos. Foi uma loucura, porque eu estava desempregada. A minha mãe, né, ela supria bem a casa, mas não conseguia muito além. Embora ela me ajudou muito, 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 muito. E eu não tinha o suporte dele. Não tinha suporte nenhum. Eu teria suporte dele se eu tivesse pego meu filho e entregado para a mãe dele. Aí o menino teria tido suporte, agora eu não tive. Eu lembro que quando eu saí do hospital, eu fui para casa dele. Não sei por que eu fui para casa dele. De verdade, eu não sei por que eu fui para casa dele. O menino era bem bebezinho, aí eu fui para casa dele. Aí nesse dia, a irmã dele recebeu uma colega, né, uns colegas. Essa irmã dele, que eu amava, fizeram com que os dois ficassem juntos comigo estando lá na casa. E a mãe dela e elas também falava para todo mundo que eu estava louca. Depois que eu tinha passado pelo processo do parto, tudo, eu tinha ficado louca. E muita gente acreditou nisso, que eu era louca. A ponto das pessoas me escutar, eu ir falar com as pessoas me invalidarem. Ah, não, ela é lelé. Vamos supor, eu fiz uma brincadeira com você ao invés de rir, nossa, mas que pessoa louca. Elas me tinham como louca, de verdade. E eu só vim descobrir isso bem mais tarde. Depois que eu saí assim, achando que ainda estava no relacionamento, né, que ainda tinha o namorado, né, e que íamos ser uma família. Foi aonde eu acordei e vi que não. Aí aquilo foi mais um baque para mim, né. Eu lembro que eu cheguei a pesar 42 quilos. E eu lembro que eu ia levar meu filho no médico, o pessoal perguntava se eu estava doente. Nossa, Araceli, você está muito magra. Cadê suas pernas? Cadê seu quadril? Você está magra demais. Você está doente? Você está com AIDS, sífilis? Eles me perguntavam isso. E eu não, eu só estou com problemas emocionais. Eu tive depressão pós-parto, do qual eu identifiquei anos depois. Porque ali ninguém conseguiu identificar. E aí o que aconteceu? Aí ele não me dava suporte nenhum com o menino. E eu lembro que um tio meu falou assim pra mim, você que sabe agora, ou você cuida, ou ele vai chamar outra pessoa de mãe. E nunca mais vai te ver como mãe. Ou então, ou você faz o seu papel, ou você vive sua vida de solteira. Aí ali eu passei a ser mãe. Ali eu passei a ser mãe. Cuidava muito, até de forma assim exagerada, sabe? Cuidava muito bem dele, mas assim, pra mãe dele, não. Eu era muito nova, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí eu continuei minha vida, comecei a trabalhar, comecei a me envolver de novo com os meus colegas, vou fazer curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tinha muito, assim, ajudas, assim, de pegar filho na escola, que a minha mãe trabalhava, minhas irmãs trabalhavam, não tinha muito, então eu tinha que me virar. E aí quando eu comecei a me reerguer, quem volta e quem deixa entrar? Eu deixei ele entrar novamente, fazer a festa novamente e sair novamente. Essa era o meu namoro. Aí num tempo minha mãe decidiu voltar para o interior e ela falou assim, tá todo mundo crescido, vivendo a sua vida, eu não tenho mais nada para fazer aqui, vou seguir minha vida também. E voltou para o interior para morar lá com o meu pai. E aí eu fui morar, né, com ele junto dos pais dele. E nisso eu engravido do... Aí ele foi um pouquinho melhor do que ele tinha sido no primeiro. Era, mas não era 100%. Tá? Jogava umas migalhinhas ali. E eu ali, né, naquela situação de novo, vivendo de novo, sozinha de novo, desempregada de novo, vivendo toda aquela situação. Aí o nasceu, ele queria arrumar a casa dos fundos, né, dos pais dele, pra gente morar, né, pra gente ser uma família.
Eu super empolgada, super feliz que aquilo ia acontecer. A gente chegou, né, até ir comprar uma cozinha, tal, para que isso acontecesse, comprar os móveis ali, né, para que isso acontecesse. E acabou que ele, eu vou arrumar lá, e ele não arrumava. Ele era uma pessoa que ele falava muito, mas não cumpria, não fazia aquilo que falava. E para mim até ali estava tudo bem, porque meu pai também era assim. Ou seja, eu não soube exigir, né? Não, peraí, calma. Você falou, então vamos fazer, vamos cumprir. E ele me tolhia de todas as maneiras. Lembro que uma vez a gente estava indo devolver um móvel que a gente tinha comprado. Eu tinha acabado de ser promovida no emprego, né? Mas assim, uma promoção boba, tipo, saiu do atendimento e foi para administrativo, para ser auxiliar administrativa. Era uma coisinha boba e eu estava muito feliz, muito, muito feliz. Que eu era nova, tinha um filho, o salário ia aumentar, eu ia conseguir ajudar em casa, ia conseguir me ajudar e eu estava muito feliz. Sabe aquela pessoa que anda na rua sorrindo? Era eu naquela época. Aí ele olhou para mim, a gente estava de mão dada, eu lembro até onde foi na Santa Catarina, em São Caetano do Sul. Ele olhou para mim e falou assim: você tá se achando, né? Aí eu fiquei sem fala. Eu não soube o que responder. Eu não me lembro de ter respondido nada. Porque eu lembro que ele falava, mulher não tem amizade com homem. Ele me tolhia de todas as maneiras. Que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, falava muito, falante também. Falou do meu pai, né? Sempre fui muito falante, tinha bastante colegas, sempre foi assim. E aí ele falou isso, aí eu fiquei na minha, não lembro o que foi que eu respondi, mas aí a gente devolveu tal, aí veio o pequeno, o do meio, o filho do meio, um bebê lindo, 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 lindo. Eu lembro que o dia que eu tive ele, eu estava sozinha na sala, porque a minha mãe tinha ido viajar e falou que não ia ficar comigo, porque ela queria viajar, e ela não ia perder essa oportunidade para ficar comigo, então foi viajar. E ele pegou o primogênito, e levou para casa dos pais e não voltou. Ou seja, eu fiquei sozinha na sala de parto. Fiquei sozinha no tempo de espera. Eu fiquei abandonada, mais uma vez. E aí minha mãe foi embora, acabei indo morar com os pais dele, só que não fiquei nem 4 meses ali. Porque estava difícil, pesado. Eu lembro que tudo que acontecia... Eu lembro de um episódio que tinha fio dental no box do banheiro e uma das filhas dela fazia isso. Que não tem nada de mais, só pega, tira e joga no lixo. Para uma pessoa que é bondosa, não é bondosa, caridosa, pega e joga no lixo. Eu lembro que ela abria os meus absorventes para ver a quantidade de sangue que tinha descido. Não, mas você deixou o absorvente aberto. Sabe aquela pessoa que traz aquela dúvida? Você tem certeza que fez, mas a pessoa consegue te deixar em dúvida? Era ela. E eu não tinha poder de fala, porque os outros tomariam a dor dela, porque ela era dessa pessoa. Aconteceu algo, eu questionei, ela não gostou, ela coloca uma turma inteira contra mim. Uma turma inteira contra mim. Eu sou o bode expiatório daquela gente toda. A fala dela, o jeito dela falar, o sotaque dela me dá asco, de verdade. E todas as pessoas que falam, eu sou muito boa, na hora já acende. Porque não existe pessoas tão boas assim. O que mais me espantava, quando eu comecei a acordar, foi ela falava coisas assim, tá, mas você é safadinha, né? Todo mundo faz, você não vai fazer? E eu ficava, que estranho. Por que será que ela me enxerga assim? Né? Por que será que o filho dela acha que eu vou trair ele? Por que será? Eu não entendi ainda o cenário ali. Eu vivia dentro dele, mas eu não entendi o cenário deles ali ainda. Eu sabia de algumas situações, mas assim, não existe família perfeita. E eu, era eles. Tinha nada a ver comigo. E não comentava com a minha mãe, não comentava com as minhas irmãs, nada. Eu nunca nem comentei minha vida sexual de casada com as minhas irmãs. Não sei se eu de verdade não lembro porquê, mas eu não era de comentar.
E aí eu ali naquele cenário saí para ir trabalhar, a minha vida começou a piorar. E a gente sempre, né, eu sempre gostei, né, depois que eu conheci a Cristo, sempre gostei de ir para a igreja, gostava de levar os meninos, gostava dos louvores, e isso foi uma pedra para a mãe dele, né, porque ela realmente não gostava. E aí ela começou a ir numa igreja também, do qual ela, na cabeça dela, eu não gostava. Eu nem sabia qual que era. Eu não tinha nenhum interesse de buscar saber qual que era. Eu lembro de uma vez ir na casa da irmã dele, ela falou pra mim, o que isso aqui é? Aí eu não lembro o que eu respondi, ela falou, não, é isso aqui. Tá, e daí? Eu acho que o que pegava pra mim, é que eu sempre tive esse jeito afrontoso de falar, se você chegar em mim e falar assim, olha, vamos fazer isso aqui, ó, o umbiguinho do seu filho tá pra fora, vamos apontar o dedo pro sol e colocar no umbigo dele, aonde a ciência diz isso? Eu sou assim, sabe? E isso desde criança, e eu nasci numa família que cultua o meu pai e minha mãe, o candomblé. E eu não tenho a crença nisso. Desde criança, não tenho. Então essas coisas eu não reproduzia em mim, nos meus filhos, e já era foi um pouco ignorância minha, talvez, né? Porque querendo ou não, escutasse um pouquinho o que ela estava falando ali, né? Mas assim, eu era mãe ainda. Ela é a mais velha da situação ali, então, né? Se colocasse ali no lugar dela, por mais que eu estivesse na casa dela, né, lá sim eu tinha que respeitar, mas assim, vamos me respeitar também. Eu era a última ali, eu era o problema de tudo, de deixar o box sujo, de deixar absorvente aberto no banheiro, era tudo eu. Se não arrumou o quarto, eu ficava naquele medo. Se eu deixo a roupa lá em cima, vai falar, se eu deixo a roupa aqui embaixo, falam também. O que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Ou seja, era algo que já tinha sido feito lá na minha casa, quando eu era criança, estava sendo feito ali também. Que eu não sabia o que fazer. Chegava super tarde do trabalho, ainda tinha que enfrentar. Vai lavar roupa, eu não aguento mais cozinhar. Olha, ela tinha a pachorra de falar, a luz tá cara. Cara, vai ver com seu filho. Era para ele ser o homem aqui. Você não criou um homem? Você não diz, não abre a boca para o mundo inteiro escutar que criou um homem? Vai cobrar isso dele, não é de mim. Eu tenho prazer em comprar uma roupa, um sapato, que era o que eu fazia para os meus filhos, atender essa necessidade deles, já que o seu filho não atende, para poder continuar. E agora você vem me cobrar água e luz? Cobra do seu filho. E o que mais me espantava nisso tudo é o pai dele não se intrometer. Era o pai dele achar que tudo era normal. Eu lembro dele chegar em mim e falar que o pai dele uma vez falou que se ele casasse comigo ele ia sofrer muito. E realmente, sofreu, né? Tenho certeza, se ele tivesse me falado isso também, o filho dele não tinha sofrido tanto. Né? Se ele tivesse a hombridade de chegar em mim e falar, olha, Araceli, se você casar com o meu filho, você vai sofrer, porque a mãe dele é assim, assim, assado, e ele também é assim, assim, assado. Eu lembro dela muito falar assim, o meu filho é irresponsável, é um moleque, é um menino. É verdade. Só que ele não pode, eu também era, mas eu tive meu filho, eu não permaneci nessa condição, eu continuei. Não, e agora, o que eu faço? Não vem com manual, isso aqui chora, gente. E olha que eu tive o meu menino mais velho, eu tomava remédio controlado e tomava remédio para o coração. E tinha um remédio que eu tomava que me dava muito sono. Eu não corri. Ali do que eu podia fazer, ele andava muito bem vestido, frequentávamos os melhores lugares, porque eu corria atrás. Eu cheguei a trabalhar à noite para que eu pudesse estar com ele de manhã. Então eu fiz o meu papel. Ele não fez o dele, porque ele era irresponsável, tadinho. Ele não conseguia ser melhor do que ele entregava ali. Aí, enfim, eu peguei, teve uma discussão no dia, ela foi com ele? Ele ia trabalhar, eu também, só que era um domingo. Eu falei assim, fica com seus filhos. Ele estava ali num projeto de corretor, e aí ele ia trabalhar em corretagem, e eu estava trabalhando no shopping. Aí eu peguei, falei assim, eu tenho que trabalhar já, daqui a pouco eu entro.
Aí ela falou assim, mas eu vou para a igreja, é direito dela, né? Era direito dela. Vou para a igreja e tal. Só que assim, era direito dela, só que ela cobrava isso de mim. Ó, filho, eu tenho esse compromisso, são seus também. Vê aí com sua mulher, namorada, o que vocês vão fazer. Era nós dois juntos. Como você já tem um emprego e ela tá começando agora, fica você com os meninos, ponto. Porque eles me cobravam assim, você tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar, dar conta dos seus filhos. Aí eu ficava naquela confusão, sabe? Eu nunca trabalhei porque o pai dele sempre sustentou a casa. Tá, mas você passou isso, me ensinou isso pra esse menino aqui, que ele tinha que fazer o mesmo? Ou seja, eu criava em mim ali uma ansiedade que de verdade eu não sei como eu consegui sobreviver a isso. Era uma ansiedade tão doida que eu lembro que eu chegava em casa, eu só dormia. Aí reclamava porque eu dormia, reclamava porque eu não fazia nada. Antes eu ficava lá sem fazer nada também, reclamavam. E ele precisava ir para a imobiliária na época, né, que ele estava fazendo os trabalhos de corretor. E aí ele pegou, aí começou a briga, a discussão. Aí a mãe dele falou, e realmente isso ela estava no direito dela. Na próxima vez eu não vou ficar com o filho de ninguém, eu não tenho responsabilidade, os meus eu já criei. Não, tá errado, tava certa. E aí ele começou, só que essa briga toda, o motivo todo, a culpada do motivo era eu. Eu era a culpada do motivo, sendo que ali entre eles eu era mais fraca. Aí eu comecei a falar também. Aí ela começou, que eu vou tirar os seus filhos de você, que não sei o que não sei o que. Ela falou assim, não, você não pode fazer isso. Eu posso ser ingênua em algumas coisas, mas eu tenho conhecimento da lei. Eu sei que você não pode fazer isso, mesmo eu estando desempregada. E aí a filha dela não gostou, lógico, né? Filha não gostou, entrou no meio também. Aí nisso saiu ela, o marido dela para ir para a igreja. E ele foi fazer um negócio dele de corretagem e eu fiquei lá. Tipo, a culpa é sua, então se vira com essa dor aí. E aí eu peguei, acionei minha irmã, falei assim, tô indo para aí, que depois eu vou para Minas, minha irmã ia casar no próximo mês. E aí faltava 1 mês e meio para minha irmã casar, eu fui para Minas, né? Cheguei para Minas, fiquei lá. Aí lá em Minas eu fiquei lá na casa que é dos meus pais. E comecei a frequentar a igreja. Aí passou 1 mês mais ou menos, ele foi para lá. Sem eu pedir, eu não pedi para ele. O engraçado disso tudo, porque que eu ficava muito confusa e investia nesse relacionamento. Eu nunca fui atrás dele. Eu nunca fui mulher de ficar ligando. Se ele deu a entender que não queria, então também não queria, por mais que aquilo me doesse. Eu também não queria. E vida que segue. Aí eu fui para Minas, ele foi atrás. E ficamos lá 3 anos. 3 anos, a gente ia para a igreja, tudo certinho, sabe? Nossa, muito bacana. O pessoal ajudou muito a gente, muito bacana. O pessoal lá, nota 10. Eu cresci, amadureci muito lá, muito. Criei os meus filhos podem ter uma mãe dentro de casa. Os meus filhos tinha café da manhã, café da tarde, almoço, janta. Era simples, mas assim, tinham. E eles têm uma memória muito boa disso. Aí aconteceu, a gente casou, né, no civil nesse tempo, a gente casou, porque a igreja, né, a palavra do Senhor, eles não instruem a não estar vivendo de forma amasiada, e sim casando, fazer o casamento. E assim foi feito, a igreja ajudou, nossa, a igreja foi espetacular. Ajudou, e pessoas simples, não são ricas. E elas fizeram o que elas achavam certo fazer. E aí nós ficamos ali 3 anos vivendo, tendo uma vida mesmo de casal. Algumas coisas que ele tinha, um parâmetro de comportamental que ele tinha dentro da casa dos pais, ele já não tinha mais lá. Porque eu sempre achava, ele vai melhorar quando ele estiver longe desse cenário, quando ele não for mais filho e sim marido. E realmente melhorou. Só que assim, ele ainda dava umas pisadinhas na bola, vou dizer, no pecado de estimação dele, ele ainda dava umas escorregadas. Promiscuidade. Ele sempre foi ele tem a necessidade de ser bonito.
Ele tem a necessidade de ser ovacionado, ele tem a necessidade de ser elogiado, ele tem a necessidade de flertar. Tem essa necessidade disso. Então ele escorregava, a perdição dele era isso, ele me traía muito. E olha que eu não sou uma mulher feia, não sou uma mulher feia, pra ele trair tanto do jeito que ele traía. Eu não, até no entanto, não que eu deixei, mas eu vi nele alguém para mim crescer junto, e eu deixei várias pessoas bacanas por causa disso. Tanto de amizade, quanto até amorosamente mesmo. Que pessoas assim que eu não quis, eu achei que a emoção era melhor do que a razão. E acabou dando nisso. E aí, voltando lá para Minas, e aí ele pegou, a gente continuou, ele arrumou um trabalho na área dele. Eu sempre ali instruindo ele, ó, você está fazendo isso agora, pegou a experiência, o que a gente faz? Começa a trabalhar por fora. Faz uns biquinhos na sua área por fora. Aí o que eu fiz? Peguei um monte de empresas, um monte de marcenaria e comecei a ligar. Assim, olha, meu esposo faz isso, aquilo, o trabalho dele trabalha mexendo com desenho, tal, desenho técnico, tem interesse? Ah, mas eu não trabalhando com isso, ah, tá ok. Aí daqui a pouco começaram a chamar ele, sabe? Eu lembro de 2 trabalhos que ele conseguiu, começaram a chamar ele. Aí eu falei, começa a investir nisso, daqui a pouco você abre sua empresa e você vai sozinho, E aí nisso o pai dele ficou doente, né? Infelizmente veio ser acometido por uma doença bem grave, que já não tinha mais, né, como reverter. Aí começou de novo a situação. Eu não queria voltar para São Paulo para morar, não tinha como. Eu tirei as crianças da escola, toda aquela vivência, todas aquelas amizades, toda aquela família que eu construí naquele lugar. E eu sabia o que eu ia enfrentar aqui. Eu nunca tinha visto a minha ex-sogra como eu enxergava ela em Minas. Ela era uma parede mesmo. Aquela pessoa astuta que chega comendo nas beiradas e daqui a pouco derruba o barraco. Ela era essa pessoa. Então eu sabia o que eu ia enfrentar. Eu falei, não vou voltar. Aí nisso a gente já tinha a menina, né? Já tínhamos uma menina. E éramos em 4. E eu sabia que eu não podia ir trabalhar assim do nada. Ah, não deu certo? Ah, vou trabalhar. E aí, os meninos iam ficar com quem? Eram pequenos, não tinha como. Aí eu falei assim, não, vai lá, vê lá o seu pai, né? Depois volta. Aí a família na cabeça. Eu lembro de mensagens que o seu pai é só um, mulher se arruma outra. Eu lembro dessas visitas que foi quando o pai dele faleceu, uma conversa dele com a mãe dele falou assim, ela casa de novo, ela arruma um homem que cria seus filhos como se fosse filho deles, nem vai lembrar de você. A irmã dele mandava mensagem dizendo, é seu pai, você não pode abandonar o seu pai, tipo, jogava uma pressão nele, e como eu não queria ir, quem foi a responsável? Eu. Só que assim, eu acredito que pessoas maduras iriam entender a situação. Né, iriam entender a situação. Pessoas maduras que não são megalomaníacas, que essas pessoas são megalomaníacas, de querer a pessoa à força, a posse. E aí eu fiquei lá, né? Aí o pai dele faleceu, chegou a falecer, nós viemos para São Paulo. E aí começou o tormento. Ele tem a mãe dele como a voz única. Eu não tive nunca, a não ser Deus, eu nunca tive de ninguém. Se você me falar algo, eu posso até fingir que eu estou te escutando, mas você pode ter certeza que eu vou chegar na minha casa, eu vou pesquisar se eu ficar com dúvida, vou ver se realmente cabe dentro de mim essa situação. Só assim, com qualquer um, é só assim. E aí ela falando, eles já vi pegando mentira deles ali, o carro quebrou, não vai dar pra voltar hoje, não sei o quê, sabe, pegando essas coisinhas boba. Aí acabamos voltando para o lugar onde nós estávamos, interior, e aí ele começou. Que vamos voltar, que não sei o que. Eu falei assim, não, vai voltar mesmo, mas você vai voltar, eu não vou. E bati o pé, não fui. E aí o que ele fez? Foi na empresa e pediu demissão. E falou, eu lembro que ele até falou, chegou a falar para os meus familiares que ele foi demitido.
que ele tinha sido demitido. Eu chamava ele de mitomaníaco. Ele mentia sem necessidade. Eles mentiam sem necessidade. Algo simples. Eu só falava, oh, errei. Não, eles mentiam. E aí ele chegou a falar que, né, foi demitido. Aí ele provocou uma briga. Que hoje eu entendo. Antigamente não, eu era culpada e ponto. Ele já vinha há muito tempo me cutucando, falando coisas que não tinha nada a ver. Eu lembro uma vez a gente indo ao culto, aí eu não sei o que eu falei pra ele, ele falou assim, ah, é verdade. Aí eu falei assim, ah, então, pessoa, começa a prestar atenção no que eu falo, vem comigo que a gente vai dar certo. Ele olhou pra mim e falou, coitada de você, tenho pena de você. Falou assim pra mim, tenho pena de você. Eu naquela hora também senti pena, porque eu queria me enfiar num buraco. Uma pessoa ali para mim tá convivendo, né, que eu tô ali convivendo, que diz, né, gostar de mim, me fazer sentir assim, aí, beleza. Aí acabou, né, tudo que tinha encrenca, eu lembro de uma vez, tava grávida eu sempre, nas minhas gestações, eu sempre tive muita dor de dente. E o meu filho do meio e o mais velho eram muito apimentadinhos, os dois juntos, muito. Mas apimentado que eu digo, gritaria, música, som alto. Sabe quando você entrega os pontos? Eu só quero descansar para essa dor passar. Aí ele falou, não, eu vou ao culto e vou deixar os meninos. Como assim? Como assim? Eu preciso de ajuda agora. Eu preciso que você fique com eles, ou no mínimo leve eles, porque eu preciso de ajuda. Aí ele falou, eu vou falar para todo mundo que você está me impedindo de ir ao culto, de cultuar. Aí eu falei assim, não é isso. Pode falar, mas não é isso. Aí eu lembro que eu peguei e fui para minha mãe. Não vai para sua mãe, que não sei o quê. Ele me afastava um pouco das pessoas, sabe? E não vai para sua mãe, que não sei o quê, não sei o que lá. E eu, tá, ok. Aí, depois que passou essa situação toda, teve uma briga, uma discussão, eu não lembro pelo que foi, eu não lembro mesmo. Aí eu peguei e joguei as coisas dele pela janela, as roupas dele pela janela, ele filmou, aí ele saiu de casa, né? Ele já estava na intenção de sair de casa, ele já estava nessa intenção. Saiu de casa, foi para casa de um parente meu lá perto e acabou indo, né, para a mãe dele, acabou indo morar com a mãe dele. Aí nisso ele já passou um tempo ali, já estava com outra pessoa. O que ele fazia? Ele pagava aluguel, água, luz, despesa, o que me virasse. Vivia de cesta básica da igreja, ou quando eu pedia, né? Eu lembro de muitas vezes eu jejuar para que ele viesse comprar alguma coisa para os meninos, fazer uma compra para os meninos. Porque o que ele fazia? A mãe dele comprava aqui, ele levava para lá. Eu lembro que o meu armário, tinha uma parte do armário que só tinha bolacha. E eu não tinha arroz no armário. Não tinha arroz no armário. Era bolacha, Danone. E eu não tinha arroz, eu não tinha feijão, eu não tinha carne dentro de casa. E ele fazia do jeito dele. E aí foi nisso, isso foi até 2015. Aí nós voltamos. Eu jejuei, eu orei, a igreja acreditou comigo. Porque a igreja ela não tem, não é porque somos igreja, nós somos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, mas somos imperfeitos. Nós não somos Cristo, nós não enxergamos como Cristo, só somos semelhantes. Ela acreditou junto comigo. Vamos orar, vamos jejuar. E ali foi onde eu mais cresci no Senhor, foi onde eu mais entendi a palavra dele. E esse homem volta para casa. Ali escorregando e tal, mas voltou, firmou, uma bênção, começou a instruir os filhos dentro da palavra, me ajudar. Ele sempre foi um homem que me ajudou muito dentro de casa, até mesmo porque eu nunca aceitei eu me matando e o homem sentado no sofá. É uma coisa que eu não gostava não, e é uma cultura também lá da casa dele. E ele me ajudava em casa, e aí ele ajudava mais. Ele nunca foi assim com um olhar para mim. Ele nunca me enxergou as minhas necessidades, fazer unha, sobrancelha. O meu cabelo eu nunca fui muito assim. O meu cabelo era mesmo shampoo, mesmo uma hidratação. Mas assim, eu gostava de ter uma roupa boa. E ali eu entendia que era a situação.
a situação é assim, então a gente tem que aguentar, daqui a pouco as crianças crescem, melhora. Mas não, ele não investia nisso. Eu lembro da gente sair e ele olhar para outras mulheres e eu me senti um nada. E às vezes eu tinha me esforçado tanto para ficar, sabe, aparentável ali. E ele olhando para outras... E assim, menina, 16, 17 anos, e eu tinha o quê? 26. Eu nunca fui assim de, ela é mais nova, eu sou mais... Nunca, nunca. Eu nunca tive esses problemas, sabe? Eu acho que foi uma coisa que não destruiu tanto, é porque eu ainda tinha uma autoestima. Mesmo ali caída, capenga, eu ainda tinha uma autoestima. E aí aos poucos ele foi melhorando nisso, ficou mais 3 anos, né? Aí eu também já queria sair de Minas, voltar para São Paulo, porque é um lugar que eu gosto muito, né? E a gente acabou que decidindo isso. Na verdade, ele decidiu primeiro sozinho. Eu vou voltar. E eu sabia que eu ia enfrentar sozinha de novo. Falei assim, tá, então eu vou voltar com você. Porque aqui eu poderia voltar a trabalhar. Eu teria mais chances do que lá. Lá eu ia ficar estagnada. E aí o que aconteceu? A gente voltou, foi em 2019, aí no finzinho, acho que veio a pandemia, foi do final, né, de 2019, veio a pandemia. Eu lembro que ele quis colocar as asinhas de fora logo no início. Aí já teve uma discussão, porque eu fui morar no quintal da mãe dele, né? Já teve uma discussão. E aí ele quis colocar as manguinhas de fora, eu ali peguei ele, trazendo junto de novo. E aí eu quis vir embora, voltar, né, para onde eu estava. Ele, não sei o que, vamos nos acertar, nos acertamos, tal. Aí nesse tempo todo, eu lembro que teve uma vez, era muita manipulação deles, muita mentira. Eu lembro que a mãe dele recebia a visita, ao invés da visita ir lá na minha casa me ver, não, eu tinha que descer para ver a visita. Na verdade eles, porque eu não descia. Eu ainda falei para os meus filhos, se descerem eu vou brigar com vocês. Se chegou depois e ainda quer que vocês desçam para cumprimentar, isso não é educado. Educado é quem chegou vir cumprimentar, né? Fazer questão de que vocês estão aqui. Então não é tio, não é tia, fiquem aí. E ele fazia questão. Aí quando ele falava, eu não me intrometia. Mas assim, nós dois eu conversava a respeito disso. Eu lembro de uma das brigas que teve, que eu falei para ele, nesse dia... Meus cachorros vieram de Minas com carrapato. E isso começou a pegar no quintal todo. E eu já tinha falado para ele sobre detetização. Mas não, ele preferia o método arcaico dele, miserável dele, então faz do seu jeito. Aí o que aconteceu? A mãe dele entra lá no quintal para fazer do jeito dela, porque as coisas assim tem que ser do jeito dela. E na caixinha estava bem escrito, não jogar em excesso, porque... as vias respiratórias do cachorro resseca e ele vai começar a forçar vômito. Eu chego, o espaço que eles ficavam tudo branco, de pozinho do veneninho, né? Tudo branco, os cachorros tudo branco. Aí eu fui falar com ela não gostou. E ela é dessas pessoas. Mexeu comigo? Mexeu com todos também. Aí começa a mobilizar. Aí nisso ele chegou, perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava, porque eu já sabia do que ele estava perguntando. E eu não queria um embate naquele momento. Aí, no dia seguinte, estava próximo de entrar, né, o ano letivo. Começaram ali as aulas dos meninos, tinha que comprar material escolar. E ele muito sempre, né, miserável, mesquinho. Eu falei assim, uns 300, 400 reais para comprar material. Eram 3 crianças. Tem mochila, um monte de coisa para comprar. Aí começou a discussão. Não, que você quer... Eu sempre fui a que quer tudo caro. A que só quer luxar. De verdade, eu não tinha nem sofá dentro de casa. Eu não tinha uma televisão moderna dentro de casa. Eu não tinha um fogão moderno dentro de casa. Eu não tinha um salto. Eu ia para a igreja todos os domingos com o mesmo salto. Eu não tinha. E nisso aí ele começou a discutir sobre isso, sobre valores. Aí, né, ninguém chamou ela veio junto. E eu lembro de eu falar... Nós temos que aprender a discutir sem que as pessoas se envolvam ou envolver outras pessoas. Eu lembro exatamente que foi quando ela abriu a porta. Ela falou assim, não, vocês não podem brigar, vem pra cá, fulano. Tipo, me colocando de novo. As crianças... Aí eu desci, não soube nem cuidar do seu filho, quer cuidar dos meus?
dá licença que o assunto aqui é entre nós, fechei a porta. Aí a irmã dele veio e falou assim, ah, você não pode falar assim com maninha, eu vou falar maninha, pode falar assim com maninha. Sabe aquelas pessoas que assumem um corpo adulto, mas são eternas crianças? Eu tenho pra mim que a irmã dele é uma borderline com narcisista. E aí começou a falar, brigar, discutir. Aí o que aconteceu? A gente começou a discutir, eu tirei eles do quintal, eles foram pro lado deles, eu fechei o portão. E aí a irmã dele puxou o meu braço e o tio dele puxou o outro. E a mãe dele também, segurando minha mão. E o tio dele falava, e eu do outro lado do portão. A mãe dele falava, o tio dele falava assim pra mim, você não vai bater nela. Você não vai bater nela. Aí eu peguei, né? Falei assim, mas eu não tô batendo não, você tá segurando meu braço. Falei assim, por que você não vai cuidar do... Falei um negócio lá da vida particular dele, né? E a mãe dele lá se intrometendo, aí eles chamaram a polícia pra mim. Eu lembro que ele parado, todo o movimento acontecendo e ele parado, igual uma estátua, fazia nada. Aí, enfim, aí a gente entrou de novo, né, na casa, voltamos a discutir, aí o meu filho mais velho falou assim, poxa pai, o senhor não tá vendo? Olha o que estão fazendo com a nossa família. A minha filha menor começou a falar, mãe, eu não gosto daqui. Vocês brigam demais, eu não gosto do clima daqui, chorando, sabe? E ele falou, não, o problema é sua mãe, que não sei o que não sei o que lá. Então aí eles chamaram a polícia, aí o que eu fiz? Eu não vou ser presa com os meus filhos aqui, sozinha, porque lá não tenho ninguém. Imagina, a polícia lá, e eu sozinha, com os 4 falando que não, que eu realmente era culpada. O que eu fiz? Peguei os meus filhos e fui pra casa da minha irmã. Aí no que deu, eu não sei. Eu lembro que eu fiquei com o braço todo machucado, porque o tio dele segurou o meu braço, aqui ficou, eu não conseguia mexer direito. E aí depois disso eu não conversei mais com a irmã dele. Eu não conversei mais com a irmã dele. Até anterior a isso, teve uma vez que eu peguei uma pochete dele que tinha dinheiro pra mim voltar pra Minas, né? Porque eu realmente não tinha dinheiro. Pra falar meu, não tinha. Aí ele, pra puxar a pochete da minha mão, ele tacou minha cabeça na parede. Ele lançou a minha cabeça na parede e saiu correndo como se ele tivesse certo. Como se ele tivesse correto. Aí veio a mãe, veio a irmã, eu chamei a polícia nesse dia. A mãe dele, isso aconteceu antes da briga do material escolar. A mãe dele, não chama a polícia pra ele, que é seu marido, é seu negão. Aí eu, com dó dela, porque é mãe, né? Aí na hora já veio, eu refleti os meus filhos também. Aí eu falei assim, não. Aí a polícia lá embaixo, ó, senhora, estamos aqui. Ó, tá resolvido, pode ir embora. E elas chamaram a polícia pra mim, sem nenhum peso na consciência. Sem nenhum peso na consciência. Aí eu saí, eu não sei o que deu. Aí ok, aí voltamos de novo. Voltamos de novo, foi logo quando entrou, eu voltei, 2 semanas depois entrou a pandemia. Aí eu fiquei lá com os meus filhos, a gente se deu bem durante esse tempo, ficamos mais próximos ainda. Quando ele estava próximo dos familiares dele, não estou falando que ele está certo, que eu casei com ele, não com os familiares. Quando ele estava próximo dos familiares dele, eu sempre falava para ele, você sabe que eu não estou junto, né? Eu não estou em comum acordo. Então, você sabe quando você está lá, você não está aqui. E eu não gosto disso. E toda vez que ele estava próximo demais, poderia ter certeza que alguma coisa ia acontecer de errado. Porque eram muito manipuladoras, as irmãs dele. Eu lembro de uma irmã dele falar para mim, não, você tem que tirar dinheiro dele mesmo, você tem que fazer ele pagar as coisas para você mesmo. E falava ao contrário, cuidado, ela é assim, ela vai tirar seu dinheiro. Até no entanto, ele não confiava em mim. Ele não confiava em mim. E eu nunca tinha feito nada para esse homem desconfiar de mim. Nunca. E aí eu lembro que na pandemia a gente ficou bem. A mãe dele sempre ajudou, o que me incomodava também. Araceli, que ingrata. Não. Isso impedia ele de ter aquela força, sabe, masculina, de não, minha família precisa disso, eu preciso sair daqui, só entramos aqui por questões temporárias. Tudo que vamos supor, se ele ia comprar um carro, alguma coisa, ia pro nome da mãe, que eu lembro que ela mandava mensagem assim, você sabe, né, que a faculdade vai tirar tudo de você se você deixar no seu nome. Carro, tudo que ia comprar, tinha que ser no nome dela.
E algumas coisas ele até deixava, fazia. E aí eu morando lá, eu nunca fui muito de dar trela, assim, sabe? De conversação. Às vezes eu gostava de conversar com ela. Eu gostava deles. Isso que mais me doía. É me manter afastado de pessoas que eu gostava. Isso me doía muito. Só que assim, porque eram pessoas que eu tinha que saber onde estou pisando, o que eu ia falar. Se tinha um almoço em família, eu não podia falar. Eu não tenho opinião, eu não me expresso, eu não tenho sentimento. É o que eles falam e ponto final. E você fala amém, tá bom? Tá bom. Não falou amém? Sai porque você tá louca, porque você não faz parte do convívio das pessoas que são educadas em Harvard. Então você não faz parte. Você foi educada simplesmente por 2 pais rosseiros, então você não faz parte disso. E só que assim, eu sempre fui muito bem resolvida comigo mesmo. Tem os meus tico-teco assim, mas assim, eu sempre fui muito resolvida comigo mesmo. Ah, você não é. Se eu sei que eu sou, pode falar. Então, tô nem aí pra você. E ele já não era assim, eles não são assim, né? Eles são inseguros. Sei lá, você tem que estar ali, né, amaciando a carne para eles. Não, tá bonito, nossa, imagina. E me incomodava muito isso. Muito, horrores. Porque os meus pais, eu lembro quando meu pai teve um contato com ele, falou assim para ele, você tá levando a filha mais difícil de casa. Mas no difícil é a questão, não é assim. Eu não quero te convencer que não é assim. Só estou falando que não é assim. E para mim não vai ser. Eu era mais ou menos assim. E o que me deixa mais intrigada comigo mesmo, chateada, que foi difícil de me perdoar, foi porque eu deixei tudo isso chegar onde chegou, sendo que eu sempre estava ali lutando por mim mesma, nos meus objetivos, e eu deixei me diminuir tanto. Eu lembro que qualquer mexidinha, eu lembro que eu falava para ele que você vive num cano. As pessoas não podem te zoar, não podem fazer uma brincadeira com você, você já leva pro lado pessoal. E a mãe dele, ela não dá ponto sem nó. Ela se aproximou de novo. E eu me aproximei por causa dele. Eu sempre achei que se ele acordasse, ele faria diferente. Mas eu vi que ele era igual. Conforme o tempo foi passando, eu vi que ele era igual e que ele gostava de ser daquele jeito. Era a forma de vida que ele gostava. Que não é Bíblia, não é Deus. Deus ele faz, lógico que faz, eu acredito muito nisso. Mas ele faz naquele que ele tem espaço. Deus não invade nada. Deus não invade nada. E ele era exatamente assim. Uma pessoa que gostava. Eu falava pra ele, você gosta do pecado. Você gosta de fazer as coisas erradas. Você gosta. E eu não gosto. E eu não gosto. Eu sempre tive. Hoje eu vejo. Não era pra estarmos juntos. Eu lembro que eu falava pra ele. Logo no finalzinho, você está com uma mulher de um outro homem. E eu estou com um homem de outra mulher. Coitado da mulher, mas ele estava. Eu sempre falei, no finalzinho assim, eu fui falando pra ele. Aí eu comecei a estudar sobre um tema que eu descobri na escola bíblica dominical. Aí eu achava que eu era. Assim, meu Deus, eu sou isso. Corri pra estudar mais, é o narcisismo. Tava falando sobre, né, o narcisismo. Aí eu falei, nossa, eu sou narcisista, né? E corri para casa para estudar, né? Não parei só ali nos 10 minutos do assunto. Eu corri para casa para estudar. Aí eu assim, não, tem alguma coisa errada aí. Tem realmente uma situação que eu sou, que dá para mudar, mas tem alguma coisa errada aí. Porque caiu na hora que eu joguei, caiu logo em relacionamentos. Não caiu de mãe. Caiu relacionamentos e tava falando sobre namoro, eu lembro, e sobre sogras narcisistas. Aí eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu demorei um ano para aceitar. E eu lembro que quando eu aceitei, nós estávamos fazendo uma charcutaria, né, que era algo do meu pai me deu, e eu falei para ele, vamos abrir uma empresa, né, tal. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer sozinho, ele começou a me excluir. E qualquer coisa que eu ia falar, eu estava sendo o problema. Aí eu lembro que a gente combinou ali de entregar uma encomenda para uma pessoa, eu fazia as vendas e ele entregava. Aí que ele era muito disso. Eu falei, imagina, eu não falei, você tá louca. Ou você entendeu errado,
você está exagerando, a ponto dessas confusões que ele me trazia, eu achei de verdade que eu estava louca. Eu não saía do meu quarto, tô louca, eu falo, as pessoas não me escutam, mas eram só um grupo de pessoas que tinha o mesmo comportamento, que viviam ali entre si, e eu não fazia parte desse grupo, então para mim era fácil de achar que era todo mundo. Ele falava, nem a sua família te aceita, nem a sua família te quer. Eu achando que eu tava louca, eu lembro de eu chegar ali perto do parapeito pra descer a escada ali, eu peguei e falei, eu vi eles almoçando, eles não me chamaram, né? Eu fui descer pra almoçar. Aí o Tony falou assim, o meu filho falou assim, vamos chamar a mamãe? Ele pegou e falou assim, não chama sua mãe não. E outra coisa que eu reparei, que ele tava colocando os meninos contra mim de uma forma muito sutil. Exemplo, eles estavam assistindo futebol e a casa estava toda fechada. Isso foi um fato. Eu abri as janelas, gente, vocês estão nessa casa toda fechada, vamos abrir para entrar ar. Ele, pronto, chegou a encrenca. Chegou para estragar o momento. Chegou para estragar o momento. Aí eu pego, meu filho, se você tá com problema com você, não me envolva nisso, mas vamos abrir. Aí eu pegava chateada, sabe, saía. E eu fiquei muito dependente. Eu sempre gostei muito de café. Só que ali o café ele estava sendo um médico para mim. E eu ficava no quarto achando que ninguém me escuta, né? Nem minha família. Eu estava acreditando nisso. Aí teve essa situação que eu estava falando da entrega, que era para ele entregar. Eu não disse nada. A gente não combinou nada, a pessoa estava lá esperando. Aí ele pegou, a gente brigou tudo. Ele voltou e aí eu peguei e falei assim, e cadê as crianças? Né, que eu lembrei que as crianças tinham acabado de ir para a escola dominical. Ele deixei eles lá na escola dominical. E eu, como a gente acabou de entrar na igreja, não conhece ninguém, você deixou seus filhos sozinhos? Nesse dia eu estava com maxilar dolorido por causa do dente. Eu não tinha direito nem de ir no dentista. E aí ele deixou as crianças lá sozinhos, 3 crianças. O meu filho mais velho tinha 11, o outro tinha 8 e a menina tinha 4 para 5. Deixou lá e ficou sentado lá na mesa tomando um cafezinho dele, como se nada tivesse acontecido. E eu desci para saber. E a gente começou a discussão. Aí eu acordei. Ele não se importa nem com os filhos. Ele não tá nem aí pros filhos. Aí naquele momento deu um insight. Eu preciso começar a fazer alguma coisa por mim mesma. Eu preciso começar a sair dessa situação, a aceitar o fim. Eu preciso aceitar o fim. Eu preciso aceitar o fim disso. É como se todos aqueles dias que a gente já tinha, eu acho que ainda não, mas depois de um tempinho daquele, nos separamos de corpos. Eu falei pra ele, se ele quisesse continuar na pornografia, que ele amava uma pornografia. Se você quer continuar na pornografia, assistir esses filmes que você assiste, então não deixe as crianças ter acesso a isso, mas comigo você não fica mais. E eu me lembro, é uma questão assim, até eu não sei como as pessoas vão interpretar isso. Eu lembro que um pouco antes era uma pressão tão grande, uma opressão tão grande dentro da minha casa, e os meus filhos nunca foram crianças de ter medo de nada. Meus filhos nunca foram disso, nunca. E a minha menina, ela começou a ver coisas dentro de casa. Ela começou a ver coisas dentro de casa. Essa menina não dormia sozinha, sempre dormiu, sempre, nunca viu nada. Ela começou a ver coisas dentro de casa. Ela ouvia a pessoa subindo a escada e falava para ela que queria me matar, que queria me pegar. E ela ficou muito perturbada com isso. E assim, eu sou daquelas, né, que dentro da minha fé, eu saio orando pela casa, repreendendo, e nisso deu continuidade. Aí ele saiu, quando ele saiu, né, da casa, cessou. Nós tínhamos combinado em fazer uma coisa, aí acabou que não dando certo. Ele combinou com a mãe dele, porque ele entrava em emprego, ele começa. Pra mim é mentira, hoje eu entendo que é mentira. Ele falava assim, eu não tô dando certo com ninguém, tô sendo perseguido, não tô dando certo com ninguém, as pessoas não gostam de mim, fica falando de mim, chega até a ser infantil, que ele é um homem, ele sempre foi um homem muito trabalhador, né? Aí eu não entendia direito o que estava acontecendo, e eu não sabia como apoiá-lo, eu não sabia, porque eu tinha certeza de que a minha família precisava de ser provida ali. E eu não queria que a mãe dele fosse essa provisão.
É orgulho? Não, não é. Eu sabia o preço que eu ia pagar, né? Diante daquilo. E aí ele entrava em serviço, não ficava 3 meses no serviço. E ele sempre foi um homem muito assim, sabe? Ficava longos anos no serviço. E eu lembro que teve um emprego que ele entrou, que um colega, né, nosso, né, colocou ele saiu do emprego e a minha filha tem dermatite atópica. Eu falei assim, espera a menina fazer tratamento, aí você sai. Eu, com a minha responsabilidade de mãe, esperaria. Onde eu estou não é um lugar que eu queria estar, mas eu preciso estar ali. E eu lembro muito bem dele falar, nem sempre vamos estar fazendo o que a gente gosta, mas é necessário ser feito. E aí ele começou a ser irresponsável com a família. Começou a ser irresponsável. Não ficava em emprego, o básico do básico dentro de casa, ou a mãe dele vinha sempre com, né, uma provisão ou outra, só que aquilo me incomodava bastante. E aí ele começou a falar, eu fui mandado embora, não sei o que lá. Aí saiu de um emprego e entrou em outro, que ele saiu reclamando do emprego. Olha, eu vou voltar para lá. Aí foi a nossa discussão. Aí nisso, desde quando ele tacou minha cabeça na parede, ali já foi... Eu não conseguia mais enxergá-lo com respeito, eu não conseguia enxergar ele mais com dignidade. Eu só conseguia enxergar ele como a figura narcisista, oculto. Eu só conseguia enxergar assim, narcisista oculto. E eu, às vezes, por ignorância minha, eu começava a escutar sobre isso na televisão, lavando louça e escutando ele lá sentado. Tipo, aí ele começou a falar que eu era narcisista. Típico deles, né? Falar que que somos as narcisistas. Tomarem em frangalhos e nós somos a narcisista. E, nossa, foi muito estranho. A minha filha ficou nessa perturbação, aí ele combinou um negócio lá com a mãe dele, não me incluiu no meio, a mãe dele também não. Porque ela adorava eu não estar junto. Porque além de não estar junto, eu não o apoiava, eu não queria o bem dele, eu o humilhava, sendo que a traída era eu, quem não tinha nada, nem ele nem Beira era eu, quem estava dentro de casa cuidando dos filhos era eu. Era tudo eu era porca, eu não sabia cuidar dos filhos, eu não sabia educar os meus filhos, sempre foi assim. Todos os tipos de adjetivos negativos ela me dava, todos. Mas na minha frente era outra situação. Aí, nesse tempo todo, já estava próximo, né? Aí, de novo, ele inventou ali, armou uma situação ali de briga. Ainda eu lembro que eu falei para ele, eu sei onde você quer chegar, mas você pode ir, ninguém está te segurando aqui. Aí a gente discutindo, aí a mãe dele apareceu no portão e falou assim, pega suas coisas, filhos, vem para casa, você não precisa passar por isso. Falou para o nenenzinho, o alecrim dourado dela. E aí eu peguei a minha filha chorando, não pai, não vai, fica pai. Falando assim, chorando também, meu filho também estava lá, o meu filho do meio. E aí ele saiu de casa. Aí eu continuei, porque eu não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha nada. E aí na cabeça dele ele achou que ainda ele continuaria controlando essa situação. Aí ele bateu o portão, eu já liguei para advogado, já dei entrada no divórcio, porque realmente já não dava mais. Eu ia aproveitar que eu estava ali no mesmo quintal, ia arrumar um emprego, ia me recolocar ali de novo na sociedade, que eu estava longe disso, né? E foi assim. Aí no divórcio foi bem tenso também, porque ele não queria arcar, né? Ele é uma pessoa bem ruim mesmo. É 800 reais que eu tenho que dar, é só 800 reais, eu não tenho mais filho, ele não tem mais convivência com os filhos, não faz questão de ter convivência com os filhos, uma vez ou outra, né? Mas os meninos não vão vir aqui? Aí eu, né, falo para os meninos irem até ele. 1 mês e meio, mas menos de 2 meses, lembro que foi no Dia das Mães, ele apresentou para toda a família a nova namorada, eu morando no mesmo quintal. Me lembro muito bem de chegar do serviço, estar os dois no banheiro tomando banho, isso não fazia 1 ano do fim do relacionamento. Uma total falta de respeito, né? E a mãe dele aplaudindo tudo isso, porque o filho dela estava sendo feliz. E aí eu lembro que ela queria arrumar lá atrás, né, no mesmo quintal que eu morava, para ele morar com a companheira. Aí para mim foi estopim.
Aí eu peguei minhas coisas, arrumei um lugar do qual eu moro atualmente e eu saí da casa e eles entraram. Assim que eu saí, eles entraram. Estão lá, no mesmo lugar, bem felizes. Eles têm uma menina agora e, assim, é um pai totalmente... É um genitor. Ele não é pai, ele é um genitor. Se eu... os meninos estão precisando disso, não tenho. Vai pegar na escola? Não posso. Eu sou a responsável. Eu sou a responsável. Os filhos são só meus. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele, a família, não tem. Só são deles, só tem sangue deles quando tá com eles. Comigo, não. E é difícil administrar isso, porque o meu filho tem 17 anos, sente falta de ter, sabe, o pai junto, tá ali com o pai. E eu mesmo perdida dentro de mim mesma, eu tento fazer com que estejam bem, eu não consigo, porque é o pai, gente. Tinha que ser o pai. E é assim, eu tô bem agora, estou trabalhando, tô revendo pessoas do meu passado, tem sido super bacana. Agora eu não quero relacionamento, porque eu não consigo administrar filhos com casamento, com relacionamento. E eu tenho princípios também, eu não quero estar pulando de cama em cama. Quem faz, tá vivendo sua vida, tá tudo bem, mas eu quero não errar de novo. Tô tentando resgatar coisas que eu gostava de fazer. É muito bom chegar em casa, sorrir com os meus filhos, um rir do outro. Eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido de como é sorrir, de como tá leve, sentar naquela pressão. Vai chegar? Que horas vai chegar? Será que vai ter briga? Será que eu vou ter que exigir os meus direitos? Eu não tenho mais essa pressão. E assim tá indo. Tá, lógico que um dia após o outro a gente vai vencendo, a gente consegue sim, né? Sair desses relacionamentos é difícil. Ótimo dele ter saído de casa. Eu tava falando ontem pro meu filho, não sei o que ele tava falando do nosso time. Aí eu falei assim, filho, tem a males que vem para bem. Até citei, né, um exemplo. Tem um louvor que diz que tudo que é difícil, tudo que parece difícil, Deus começa a agir. Tudo que parece impossível, Deus começa a agir. E é mais ou menos isso, foi assim na minha vida. Eu tive desamparo de várias pessoas, chorei sozinha. Não tive uma mãe para bater lá, filha, vim te ajudar. Não tive. Minha irmã me ajudou, outra pessoa ajudou, mas ninguém liga. Pessoas que choraram no meu colo, vou te ajudar. Não, só tô ligando para saber se você tá bem. Não tive, mas eu me dei muito bem. Muito bem, tô cada dia mais me superando. Tem muita coisa que eu ainda não sei como fazer, mas não é porque ele não está mais na minha vida. Não é porque eu sempre fui mãe sozinha, eu sempre fui mãe solo, mesmo com ele dentro de casa. Eu era mãe solo. Agora eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Eu compro do meu jeito, sem ninguém falar, nossa, mas é isso que você comprou, é isso que você quer? Nossa, que interesseira, você só quer coisas caras? Não, eu compro do meu jeito, com o meu gosto. E aos poucos vou transformando. Não sei aonde tudo isso vai dar, mas eu sei que aquele que está comigo não vai me abandonar. Né? Ele não vai me abandonar, não vai abandonar os meus filhos. Eu sei que tem momentos lindos, maravilhosos chegando, difíceis também, do quais serão superados como esse foi. E aí, o que você achou da história da Araceli? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. E se você quiser contar a sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Esther, que foi abandonada pelo genitor das filhas gêmeas quando elas tinham 1 mês. Se inscreva, ative as notificações, porque você não pode perder essa história.